convidado especial via Skype, um jogador do qual eu sou muito fã, é bom jogador e merecia uma sequência no Palmeiras, conseguiu essa sequência e a gente está vendo esses resultados em campo. Rafael Veiga, seja bem-vindo ao Mesa Redonda, uma grande noite para você, querido. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando com vocês aí do programa. Ô, Rafael, eu lembro que a gente conversou no Gazeta Esportiva e a gente falava justamente que o seu melhor momento no Atlético Paranaense foi quando você teve uma sequência, os gols surgiram, os números, assistências também. E aí no Palmeiras acabou acontecendo também essa sequência agora e os gols estão aí, são 13 gols, né, nos últimos jogos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu momento no Palmeiras, essa fase muito boa. A questão da sequência, eu sempre falei, né, que jogador precisa de sequência, o Vampeta jogou, o Miller jogou, ele sabe, e com a sequência a confiança vem também, né. No Atlético foi assim, e no Palmeiras eu estava buscando isso, né, e de um tempo para cá as coisas começaram a acontecer, eu comecei a jogar mais jogos, e daí é inevitável, quanto mais você está em campo, mais chance aparece de se fazer gol, né, então estou feliz por este momento, mas eu quero seguir melhorando meus números e também produzindo para continuar no time. Ô, Rafael, a confiança também, ela muda muito quando você tem a sequência. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de autoconfiança, que muitas vezes as pessoas consideram o jogador uma máquina e não levam em consideração outras questões. Não basta só a questão física, não basta só a questão técnica, a cabeça também tem que estar boa. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de adquirir confiança para jogar. Com certeza, muda muito, né? Muda muito, é muito diferente você entrar num jogo, o jogo já acontecendo, né? E você começar a ter essa sequência sempre. Sei que é um processo, né? Mas como eu falei, é importante até pela questão física, você vai se acostumando durante o jogo, você não cansa tanto, você não abafa tanto. E a questão também tática e técnica, que você já começa a achar alguns espaços ou começa a ler mais rápido o jogo, coisa que se você entrar pouco ou jogar um jogo, outro não, é diferente. Claro. O Rafael Veiga tem um tetracampeão querendo falar com você, viu? Miller, você conhece o Miller e tal? Vai lá, Miller. Boa noite, Rafael. Uma observação, depois em cima da minha observação, eu quero te fazer uma pergunta. Sabe o que acontece, Celso? Os outros treinadores anteriores, eles revezavam. E a mentalidade do jogador brasileiro não é de revezar. O jogador brasileiro ainda não assimila isso. Então, o Até Rafael para ganhar o entrosamento, né? Exatamente. Como é que o jogador vai ter confiança no seu futebol e confiança no treinador, sendo que o treinador coloca ele no jogo, hora sim, hora não, fica revezando? Então, por isso que criou uma instabilidade no Palmeiras, em especial com o Lucas Lima, com o Rafael Veiga, até porque quando o Rafael Veiga agora, com a sequência de jogos, né, Rafael? Com essa sequência de jogos que você está demonstrando todo o seu valor e é titular absoluto hoje do Palmeiras, não é isso? Essa confiança não voltou a partir do momento que o treinador depositou a camisa de titular nas suas mãos? Acredito que não seja nem em si o posto de titular, né? A questão sempre quando você está jogando, é o que eu falo para você começa a achar espaços que talvez em 15, 20 minutos, ou um jogo você joga, outro não, é mais difícil. Não que não dê, mas que é mais difícil, né? E daí quando você pega essa sequência, você faz coisas mais automático do que você faria se estivesse jogando menos. Igual eu falei, a sequência, todo jogador precisa, né? Com a sequência vem a confiança, e eu quero seguir melhorando para poder continuar no time, porque eu sei que enquanto eu estiver produzindo, as coisas vão estar acontecendo. Vampeta. Boa noite, Rafael. Primeiro, dar os parabéns, né? Tem jogadores do meio campo assim que eu joguei no meio campo e eu gosto, assim, por exemplo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Scarpa, o Lucas Lima, eu sou até suspeito de falar porque tenho uma amizade com o Lucas Lima, o William Bigode. Os caras estão tudo voando. E te dar os parabéns, você está jogando muito, você está voando dentro e fora do campo. Vamos ter paparazzi agora. Paparazzi. Rafael, tá bem demais, irmão. Quando tá bem no amor e bem no jogo, o time cresce e começa a dar tudo certo. A cabeça tá boa. A cabeça tá boa, né? Ô, meu bem, você deixou o rapaz sem graça. Agora vai, o programa de informação, eu sei, mas vai. Ele é boleiro, Vampeta sabe? tá leve hoje, Vampeta. A resenha tem, Celso.
Tá faltando isso no futebol, resenha tem que ter. Você tá batendo Bem, bola. Rafael, eu tô dando os parabéns, ó. Tá jogando muito mesmo, que Deus abençoe a sua carreira, dentro e fora do campo, irmão. Parabéns mesmo. Obrigado. Principalmente que ele tem um sangue, um DNA do Audax, né, cara? Verdade, né? É verdade. Passei pelo Audax desde 2009 até 2013. Um lugar aí que eu falo que, cara, me ajudou muito, né? Eu vi a história que você estava contando até do Paulinho, né? Exato. Você vê que eu acompanho a sua carreira toda, hein? Exato. Eu digo que, cara, mais da metade, talvez, das coisas que eu aprendi em questão de base vale muito pelo que eu passei, pelo que eu vivi no Audax, né? Então, eu sou muito grato a esse clube. Chico Lang. Meu querido Rafael Veiga, antes de mais nada, quero endossar as palavras do Vampeta. Eu sou fã do seu futebol, porque acho que você está cobrindo uma lacuna que o Palmeiras ainda estava devendo para o torcedor desde a saída do Alex, o grande Alex, né? O Alex jogava muito bem, eu acho que tecnicamente ele era um pouco melhor que você é mais jogador, vamos dizer assim, fisicamente do que o Alex, mas você está fazendo lembrar um pouco o Alex. E essa lembrança te incomoda? Porque, afinal de contas, o Alex foi ídolo da torcida, fez aquele gol de chapéu no Rogério Ceni, né? Acabou conquistando os corações, só não foi para a Copa de 2002 porque estava numa fase ruim e acabou indo o Ricardinho. E eu emendo. Que eu acho uma injustiça, mas tudo bem. Não foi injustiça, eu estava conversando com o Arcas Fériga e ele me explicou que naquela época ele não foi convocado porque estava com problemas pessoais. E aí ele precisava de um jogador, porque a competição era muito curta, ele precisava de um jogador que ele pudesse contar que estivesse inteiro. Aí ele chamou o Ricardinho. E aí eu coloco para você de novo, você parece muito o Ricardinho, nesse aspecto. O Ricardinho era mais lento que você. Você não, você é um pouco mais rápido. É um ponta de lança, um meia esquerda maravilhoso, que surgiu para o futebol brasileiro assim, do nada praticamente, né? Então, eu quero saber de você o seguinte, se essas comparações que começam a acontecer te incomodam um pouco. Na verdade, assim, falar que incomoda, não incomoda porque para mim é muito gratificante a pessoa mencionar quando fala do Alex. Mas eu também tenho os pés no chão e sei que o Alex teve uma história brilhante no futebol, né? É um cara que eu nunca escondi, que eu admiro muito, né? A gente conversa às vezes, tudo mais, mas eu também sei que eu tenho que fazer a minha história, né? Eu respeito o que ele fez, sou fã do que ele fez, né? Mas eu tô brigando para fazer o meu, para ser melhor do que eu sempre fui, que eu posso ser, e a minha comparação e a minha briga interna é comigo, né? Mais com ninguém. Que bacana, Rafael. Só rapidinho, Chico. Quer dizer, então, que você conversa muito com o Alex, ele é uma espécie de conselheiro para você, inspiração? Queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação com o Alex. O Alex, eu conheci ele quando eu jogava ainda no Curitiba, né? Não tinha tanto esse contato tão próximo, porque ele era do profissional, eu era da base. Mas eu sempre admirava ele treinando, ele jogando, o que ele fazia. E acabava o treino aí, na época, não sei se eu estava no Sub-18, Sub-20 do Curitiba, e acabava para ver ele treinando, né? Então, depois, quando eu vim para o Palmeiras, até mesmo a Cas também fez essa ponte comigo e com ele, para a gente se conhecer. Então, a gente passou a ter uma amizade, ele manda mensagens, já teve jogos que ele falou algumas coisas que eu poderia melhorar, jogos que ele me deu parabéns. Então, assim, eu tenho sempre a humildade de ouvir um cara que foi o dono da posição, né? E para mim é um privilégio poder estar aprendendo com ele. Ô, Rafael, diga, Chico. Uma coisa eu só queria dizer. Eu fiquei sabendo que você é um bom ouvinte. O que quer dizer um bom ouvinte? É aquele que escuta os conselhos, assimila os conselhos e procura pôr em prática. É verdade? Você é um bom ouvinte mesmo? Não é verdade, Chico. É verdade. Eu acho que a gente tem a aprender com todo mundo, né? Independente. Alguns a gente aprende como fazer e outros a gente aprende como não fazer. Mas todo mundo, todo tempo, está ensinando a gente. Então, eu sempre procuro ouvir para melhorar cada dia mais rápido e também não cometer os mesmos erros que as pessoas muitas vezes cometem. Michele Janela. Vamos lá, olha, Rafael Veiga,
muitas mensagens chegando para você, muitas perguntas. A primeira delas é que em determinado momento no Palmeiras você foi criticado, né? Você chegou a pensar em deixar o clube? Outra pergunta que chega aqui é como que está a sua parte física pós-Covid, porque você chegou a pegar, né, o novo coronavírus, quais que foram os seus sintomas, o pessoal fica curioso para saber. E a última pergunta que a galera também fala é que você é um dos artilheiros aí do Palmeiras, você está marcando gol de tudo quanto é jeito, gol de pênalti, gol de voleio, gol de barriga, gol de cabeça, gol de carrinho, gol de chapa, gol de letra. Você está gostando mais de marcar gol do que de construir as jogadas? Então são 3 perguntas, Rafael. Será que ele lembra as 3? Qual que é a primeira? A primeira. Agora que eu esqueci. Não, a primeira... Até eu já esqueci a primeira. Pera um pouco, eu falo muito. Do Covid, fazer gol da passe, qual que é a primeira? A primeira é que você teve uma fase que você foi um pouco criticado no Palmeiras, se você pensou em algum momento em deixar o clube. Na verdade, eu não pensei em deixar o clube por causa disso. Acho que todo jogador está sujeito a críticas, está sujeito a elogios. E o que eu sempre falo é, nem o elogio nem a crítica tem que manter a gente em como a gente vai levar as coisas, né? A gente tem que ter uma convicção, tem que fazer aquilo ali. E eu sempre acreditei naquilo que eu podia fazer. Lógico que às vezes a gente recebe alguma crítica e não gosta, né? E também recebe um elogio e também acha que não dá para concordar com aquilo, porque senão você se acha mais do que é. Então sempre mantive os pés no chão, né, para poder fazer aquilo que eu sempre acreditei. E em relação a sair, não pensei em sair, né? Eu sempre quis fazer a minha história aqui, também por tudo que eu já vivi em relação ao Palmeiras lá atrás, eu quis fazer a minha história aqui. A segunda pergunta em relação ao Covid, eu não tive tantos sintomas igual outras pessoas tiveram, como tosse, febre, essas coisas. Mas eu fiquei com o corpo um pouco muito mole, assim, o sintoma de sinusite forte, né? E até comentei com a preparação física que no jogo que eu voltei ali da Libertadores. E ontem eu ainda estou um pouco mais cansado que o normal, eu estou ainda abafando, né? A gente fala, mais do que o normal, mas eles falaram que isso tem totalmente a ver com esse vírus aí, que ninguém sabe de onde vem e essa fase mais goleador do que relação Isso. Exato. Então, eu sou meia, mas eu gosto muito de fazer gol, né? Eu tô sempre procurando entrar na área e acabo que muitas vezes eu acabo sendo um jogador mais de finalizar do que construir, né? Então, assim, seja fazendo gol ou dando passe, o importante é eu estar podendo ajudar, né, o Palmeiras, meus companheiros, e assim eu sigo aumentando meus números, melhorando a cada dia, porque é muito bom poder acabar um jogo e você ver ali que você ajudou diretamente. Parabéns, Rafael. Rafael, eu sei que você também tem que viajar e está cedendo seu tempo generosamente para a gente aqui no Mesa Redonda, mas o Osmar Garrafa, que está lá no churrasco, ele vai parar de comer um pouquinho agora para perguntar para você algo relacionado ao futebol, imagino, né, Osmar Garrafa? É verdade. Boa noite, Veiga. Parabéns aí pelo bom momento do Palmeiras. E eu estou aqui no estúdio anexo do Mesa Redonda. Estamos com o churrasqueiro Marcos Baldassari aqui, o chefe. Entre uma carninha e outra, estamos olhando a tabela do campeonato. E a gente vê, né, desde o meio de semana, quando o São Paulo assume a liderança do campeonato, ele abrindo vantagem, recuperando aqueles jogos perdidos. E hoje na tabela, a diferença do Palmeiras para o São Paulo, que é o líder, é de 9 pontos. Palmeiras a torcida tem uma obsessão muito grande por nova Libertadores e Mundial de Clubes, não é? E faltam 5 jogos para o título da Libertadores, se a gente for olhar a tabela rigorosamente. 2 jogos pelas quartas de final, passando mais 2 pela semifinal e 1 da grande final, que esse ano a final, como ano passado, final em jogo único. Com esses 9 pontos de diferença que tem para o líder, é o momento de olhar com mais atenção, não abandonar o brasileiro, claro, o Palmeiras tem um elenco grande que pode suprir, mas entrar sempre com o que tem de melhor no brasileiro, na Libertadores em relação ao brasileiro, dar uma prioridade à Libertadores? Na minha opinião, prioridade não é a palavra certa, né? Ainda mais agora que a gente, depois, durante essa pandemia que colocaram uma nova regra que pode substituir 5 pessoas, 5 jogadores, acaba ainda sendo um pouco mais fácil a gente poder, na verdade, a comissão técnica ver ali o que dá para fazer durante o jogo para também pensar em outros jogos. O Palmeiras tem um elenco grande, né? Embora
alguns lesionados, alguns Covid, enfim, mas a gente está conseguindo continuar nessa sequência boa que a gente está, né? Na questão é que sempre que a gente joga, o Abel fala muito nisso, a gente tem que jogar e fazer o nosso melhor, independente do campeonato, independente do jogo. E em relação ao brasileiro, a gente faz o nosso melhor a cada jogo e lá na frente, quando acabar, a gente vê em qual colocação a gente for. Não dá pra gente ficar pensando lá na frente e gastar energia com coisas que a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar é fazer o nosso melhor a cada jogo e lá na frente a gente vê como é que vai ficar essa situação. Rafael, eu queria agradecer sua participação no Mesa Redonda, gentilmente nos atendeu, te dar os parabéns também por essa fase no Palmeiras. É bom a gente ver meias como você, ocupando espaço, ganhando confiança e sonhando também com voos maiores. Parabéns pela fase e muito obrigado pela entrevista, viu, Rafael? Eu que agradeço, obrigado pela participação, aí um abração para vocês. Tchau, tchau. Valeu, forte abraço.